Olá, muito boa noite. Aqui é o pastor Evaldo Santana e nós estamos começando esse programa Tempo Novo. Será uma revolução na sua casa, na sua família. Nós vamos trazer aqui conteúdos relevantes para que vocês possam ter entendimento de tudo aquilo que nós vamos apresentar nesse programa. A nossa temática será uma temática muito interessante porque nós iremos falar sobre espiritualidade, nós iremos falar sobre empreendedorismo, nós também vamos falar sobre gestão da emoção, então tem muita coisa boa, pessoas que virão aqui também no nosso programa para falar sobre a sua história, num quadro Contando a Sua História. Nós vamos falar sobre superação, sobre inspiração, então vai ser um tempo precioso para você e para sua casa. Fique conosco, continue conosco aí porque vai ser um tempo muito agradável. E hoje nós temos o grande privilégio de estar aqui conosco a Júlia, que é uma adolescente que é fora da caixa, alguém que tem o QI elevado. E hoje nós vamos fazer um programa bem descontraído, um bate-papo aqui. A Júlia vai contar a história dela, a Júlia vai falar sobre o chamado que ela tem, como ela serve, qual a igreja que ela frequenta. Então hoje nós estamos aqui com a Júlia. Tudo bem, Júlia? Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, eu sou a Júlia, como vocês estão? Que bacana! Gente, nós vamos começar com algumas conversas aqui, algum bate-papo. Júlia, primeiro você já se apresentou, seu nome é Júlia. Quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos, faço 8 de março. 14 anos, a Júlia. Você está estudando. Conta um pouquinho aí dos estudos, da sua trajetória aí de estudos. Sim, desde muito pequenininha eu sempre gostei muito de estudar outros idiomas, em específico o japonês. Eu gostava muito de estudar sobre a cultura em si japonesa, só que eu nunca tinha parado para estudar outras coisas. Então foi com a ajuda dos meus pais, sempre me falando, olha, estuda mais sobre isso, estuda mais sobre aquilo, que eu comecei realmente a estudar outras coisas que também iriam me acrescentar. Então, há uns 2 anos atrás, com 12 ou 13 anos, que eu comecei mais realmente na minha trajetória de estudo, mas eu sempre gostei desde pequenininha a estudar sobre várias coisas assim. Mas só foi com 12, 13 anos que eu realmente parei para estudar, mas realmente, sabe, mais firme, Sim. que foi quando eu comecei o inglês, foi quando eu comecei a estudar sobre outros assuntos de forma mais profunda. Que bacana. Então hoje você tem o conhecimento de quantas línguas hoje? Hoje, Fluente. fluente o português, o inglês praticamente já está fluente. Eu estou começando o francês, o japonês, eu consigo entender bastante, é uma língua que eu tenho muita familiaridade, apesar de ter mais dificuldade para me comunicar. E comecei recentemente o espanhol. Que legal. Júlia, quem te incentivou a você começar a estudar sobre essas outras línguas? Você teve um incentivo de alguém? Ou você foi por conta própria, pesquisando sozinha? Como foi? Conta pra nós isso aí. Olha, o japonês sempre foi por conta própria, até porque ninguém da minha família nem tinha, assim, muito interesse no japonês, então isso foi algo mais meu. Já o inglês foi sempre meu pai falando, olha, é importante, é muito Sim. importante que você estude, porque realmente o inglês é uma língua muito importante, porque isso abre muitas portas para você poder chegar a uns outros lugares, você poder se comunicar mais, e é muito importante o inglês. Ele está embutido no nosso cotidiano. Você vai se deparar várias e várias vezes com o inglês e você precisa entender para que você possa ter essa convivência de uma forma melhor, assim, sabe? E então foi mais meu pai me falando, filha, é importante você estudar inglês. Isso vai te levar a outros lugares, você vai conseguir se conectar com outros tipos de pessoas. Então, estude o inglês porque é importante. E eu comecei a estudar o inglês. E hoje em dia eu sou apaixonada no inglês e era uma coisa que eu não gostava. Mas a partir dessa ajuda do meu pai, da minha mãe também, falando sobre a importância do inglês, eu comecei. Comecei não gostando mesmo, mas a partir de um tempo eu comecei a gostar bastante até. E
E aí, as outras coisas também foi mais da minha mãe, como, por exemplo, buscar ler livros que realmente fossem me acrescentar alguma coisa, porque eu já lia bastante, só que eu lia coisas como, por exemplo, aqueles livros mais jovem adolescente, sabe? Que, querendo ou não, acaba não te ensinando nada, não te acrescenta alguma coisa. E com a ajuda da minha mãe me guiando ali, me falando sobre a importância de ler alguma coisa que vai te acrescentar, que você vai aprender alguma coisa, que eu comecei a ler livros que realmente iriam me acrescentar. Que bacana. É super importante a gente entender que o conhecimento ele vai nos agregar. Eu passei por uma fase da minha adolescência que eu não tinha esse hábito. Na realidade, estudar é um hábito. Ler livros é um hábito. E eu não tinha esse hábito. Mas depois que você vai criando o hábito, é como escovar os dentes, é como almoçar, você não consegue ficar mais sem. E vai te trazendo clareza, conhecimento. Então, eu aprendi, Júlia, que ignorância, na realidade, é falta de entendimento. As pessoas estão na escuridão, e essa escuridão aqui é a falta de entendimento. Quando nós temos entendimento, e é bíblico, né? A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O entendimento vai trazer clareza, luz para o nosso caminho. E como é que nós podemos alcançar entendimento? Aprendendo com livros, com a palavra de Deus, isso é de suma importância. Júlia, então eu quero fazer mais algumas perguntas. Eu sei que você é cristã, nós temos o costume de falar, nós que somos cristãos, você é de berço evangélico, né? Sim. As pessoas falam, nasceu dentro da igreja, né? Então você é de berço evangélico. Conte aí a sua primeira igreja, para a gente já iniciar isso aqui, partir para esse lado, daqui a pouco a gente vai contar sobre a sua história. Entendi. Eu sempre, como você disse, eu sou nascida de berço cristão, berço evangélico, então eu sempre estive embutida nesse meio. Só que realmente começar mesmo a conhecer Cristo como eu conheço hoje, a seguir, a ter um compromisso, foi algo recente. Foi quando eu parei para pensar, nossa, eu quero ter um compromisso, eu quero conhecer quem eu sirvo, porque meus pais sempre me ensinaram, isso me ajuda muito hoje em dia, eles sempre me guiaram no caminho que se deve andar, mas a gente também tem que conhecer por nós mesmos, não através dos nossos pais. E foi quando eu parei realmente para buscar de verdade. E a minha primeira igreja, olha, eu não lembro porque a gente já se mudou muito. Sim. Então, mas eu acredito que a gente sempre foi da Assembleia. Sim. E a gente conheceu a The Alpha há uns 2 anos atrás, que foi quando a gente começou a ir para The Alpha. E a partir da ministração do pastor, muitas coisas mudaram, assim, na nossa vida. E foi incrível. Então, eu sempre fui desse meio, desse ambiente. Isso me ajudou muito hoje em várias áreas da minha vida, no emocional, nessa parte de estudar também, na minha educação. Eu acredito que foi de extrema importância isso de eu ter nascido meus pais, claro, terem me guiado pelo caminho certo, terem me ensinado os princípios, né? Isso me ajudou muito e me ajuda muito hoje em dia. Então, eu acredito que, realmente, você nascer nesse meio ajuda, mas tem um momento que você vai ter que parar para buscar por você mesmo. Você querer esse compromisso, você, sabe? Você ir lá e... Claro que você vai ter a ajuda dos seus pais, mas é importante a gente parar para conhecer quem a gente serve. Porque, por exemplo, eu conhecia Deus, mas é aquele conhecer de ouvir falar. Sim. Então, quando eu parei para pensar, nossa, eu também quero ser filha, foi quando eu percebi que eu realmente passei a seguir Jesus. Isso é muito importante, a presença dos pais desde o início, e é bíblico, né? A Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para quando que ele cresça, ele não se desvie desse caminho. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, Júlia. A importância da presença dos seus pais hoje na adolescência. Porque nós sabemos que a adolescência é uma fase de transição, é uma fase de conhecimento e de muitas informações. E a gente precisa tomar muito cuidado com as informações. Nem todas as informações
vai nos levar para o nosso destino. Só que, como nós estamos cercados, hoje o mundo está dotado de informações. Nós temos as redes sociais, em todos os cantos se fala só sobre informação. Então, a presença dos seus pais na sua adolescência, o que tem te influenciado? A presença foi muito grande, porque a gente sabe que quando a gente é adolescente, a nossa tomada de decisões, a gente acaba errando muito, até porque a parte de decisões ainda não está totalmente formada na nossa adolescência. Então acaba tendo os erros e tem os acertos, e como você disse, é muita informação chegando, então a gente tem que filtrar. Só que nem tudo, só por aquilo que eu pesquiso, eu posso filtrar. Então, o que eu adquiro conhecimento, eu levo para os meus pais. Então, por exemplo, olha, mãe, eu descobri isso, isso e isso. Tá certo? O que você acha sobre isso? Eu tô sempre conversando com os meus pais sobre aquilo que eu tô aprendendo, sobre aquilo que eu estou ouvindo, especialmente na escola, que é um ambiente com muitas pessoas diferentes, que têm visões diferentes. Então, a gente também tem que conversar bastante. Eu converso muito com os meus pais sobre aquilo que eu escuto na escola. E muitas vezes são umas coisas que, tipo assim, não, tá errado. Isso não tá certo. Então, é muito importante a presença dos meus pais nessa fase da minha vida e às vezes eu preciso tomar umas decisões que por mim mesmo, às vezes eu não consigo saber, tipo, nossa, o que eu faço? Porque eu não sei. E às vezes eu tomo decisões erradas que se eu tivesse escutado mais dos meus pais, eu teria acertado porque eles já têm um tempo de experiência de vida. Então, é muito importante a gente levar, por exemplo, nossa, será que você pode me ajudar quanto a isso, mãe? Porque eu não sei qual decisão tomar. Eu até tenho uma preferência, tipo, nossa, eu quero fazer isso. Mas às vezes os seus pais, por ter uma experiência, sabem que se você fazer isso, vai dar errado. Então, leva para eles as dúvidas, leva para eles aquilo que você está passando, porque eles têm uma experiência que às vezes a gente não tem. Às vezes não, é uma certeza, sabe, que a gente não tem. Mesmo que você estude, mesmo, por exemplo, eu estudo muito, eu pesquiso, eu filtro aquilo que eu tô aprendendo, eu filtro aquilo que eu tô ouvindo. Eu gosto muito de filtrar porque eu sei que é muito importante aquilo que eu levo como verdade e aquilo que não. Então, mesmo assim, eu levo para os meus pais porque eu sei que é muito importante. Eu sei que eles vão ter um conhecimento, uma experiência de vida que eu não tenho. Então, é muito importante, até mesmo para nos guiar nessa fase. É de extrema importância, sério, eu digo isso, porque eu vivo isso, eu sei a importância que é os pais estarem ali guiando, os pais estarem ali, tipo, não, filha, e corrigindo, especialmente corrigindo, porque mesmo assim, eu ainda acabo tendo os meus erros, claro, mas quando eles param e mostram, olha, foi aqui que você errou. Às vezes você erra sem nem saber onde, tipo, nossa, onde que eu ganhei esse machucado? Como que aconteceu isso? Então, a mesma coisa de outras áreas. Como que eu errei? Eu não sei, eu só sei que eu errei. Agora, o que eu posso melhorar? Às vezes, você mostrando isso para os seus pais, ou os pais vendo isso, eles vão te corrigir e apontar exatamente onde que você fez esse erro. Onde que estava errado, para que da próxima vez você não erre de novo. Então, é muito importante de várias e várias formas. Até mesmo a presença dos pais ali traz uma tranquilidade. E às vezes a gente sabe que na adolescência é uma fase que a gente às vezes acaba buscando demais a aprovação dos outros. Eu não tenho muita dificuldade nessa área, eu não busco tanta aprovação dos outros, porque como eu tenho meus pais e tipo assim, nossa, aqui tá certo, filha. Então, eu sei que eu não preciso da aprovação dos outros, especialmente por causa deles. Então, essa proximidade com os pais, você entender que quando eles estão te corrigindo é pro seu bem, você ouvir eles, porque eles já têm uma experiência de vida, eles sabem do que eles estão falando. Então, é muito importante, de várias e várias formas. Na realidade, os nossos pais são como mentores, né? Sim. Vamos levar aonde eles já chegaram. Exatamente. E você falou muito bem da sua escola e tal. Você está em qual ano hoje? 9º ano. No 9º ano, né? E eu queria saber um pouquinho do seu relacionamento dentro da escola. Como é o seu relacionamento com os amigos? Você falou muito dessa ideia de aprovação, né? De ser. As pessoas hoje querem ser aprovadas, querem ser inseridas no contexto, elas querem estar. Verdade. Então, você falou que não tem muita dificuldade com isso, mas como os seus amigos te enxergam ou como eles reconhecem você pelo fato de você se apresentar como uma cristã, até porque eu sei que o contexto não é todo cristão, né? Mas como é o seu relacionamento dentro da escola ali, com os amigos, como eles te enxergam também?
Entendi. Na escola, é porque não parece, mas eu sou um pouquinho assim tímida, então eu não converso tanto. Eu sou mais quieta, eu geralmente presto mais atenção na aula, eu faço mais as atividades. Então eu acabo não tendo um contato muito grande com as pessoas da minha sala, mas eu converso, sabe? Por exemplo, se precisa fazer um trabalho, a gente vai lá e faz. Então é uma coisa mais, por exemplo, de eu ir lá, tipo, conversar mesmo já é mais difícil. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga, apesar dela ser da outra sala, então a gente conversa mais no recreio mesmo. Assim, como eles me veem, como eu sou muito quietinha, apesar que eles já sabem que eu sou cristã, como eu sou muito quietinha, eu acredito que é mais, por exemplo, a Júlia faz as lições, então é mais um olhar bom, porque eu acabo sendo diferente, porque na escola, na sala, às vezes acaba tendo muitas palavras assim, que eu, por exemplo, não vou falar, tem muitas coisas que eu não vou fazer, então acaba tendo essa visão de, por exemplo, eu ser diferente. E também pelo fato de eu ser mais quietinha. Eu gosto bastante de conversar, só que tem momentos que eu já não converso tanto. Por exemplo, quando eu tô fazendo lição, porque senão eu acabo me desconcentrando. Sim. Então eu prefiro focar mais naquilo que eu tô fazendo. Então eu acabo não conversando tanto, mas é algo que eu quero mudar porque eu gosto de conversar. Então eu tenho essa dificuldade de conversar, de parar pra realmente conversar com os outros, mas é algo que eu gosto muito. Sim. A minha amiga, eu acredito que ela tá sendo um pouquinho influenciada, porque eu já mando pra ela, por exemplo, aquilo que eu assisto, porque a gente já tem uma proximidade maior do que eu tenho com as pessoas da minha sala mesmo. Então, apesar que eu acredito que, eu não sei exatamente qual é a religião dela, mas é algo próximo, eu acredito que ela seja católica, eu não tenho tanta certeza. Mas a gente conversa até que bastante, assim, sabe? Sobre essas coisas, a gente conversa do nosso ponto de vista, sobre algumas coisas. E eu tento sempre buscar tirar, inclusive na sala, boas notas, porque eu acredito que ser uma boa influência, ser um bom exemplo, é importante. Sim. Então eu busco tirar boas notas, eu busco estudar, eu busco realmente aprender. Então eu acredito que é importante a gente ser um bom exemplo, a gente, acima de tudo, a gente poder influenciar as pessoas de uma boa forma. Eu espero que eu esteja fazendo isso, é o que eu busco. Que legal. A Júlia é uma menina de fato muito inteligente, que tem um ótimo relacionamento, sabe muito bem conversar e tem a sua visão já, né? Ela é uma adolescente, mas ela já tem algo, ela já sabe o que ela sabe onde ela quer chegar. E isso é muito importante a gente tentar, nessa fase da adolescência, já ter um norte para a nossa história. Se posicionar, na realidade essa é a palavra-chave, se posicionar. A Júlia, ela está regida pelos princípios que ela entende que é da palavra de Deus, sobre a instrução dos pais, que isso é muito importante para que ela não venha, né, como muitos jovens hoje, já na adolescência, estão se perdendo, porque talvez não tenham uma referência. Isso é muito importante quando temos uma referência. Graças a Deus, eu também sou de um lar cristão e sempre tive minha referência, os meus pais. E isso faz toda a diferença. Não que nós não vamos errar, porque nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Só que todas as vezes que nós erramos, nós logo... É aquela ideia, quando você cai, você tem que se levantar muito rápido. Você não pode ficar prostrado. Então, essa é a ideia. Júlia, eu também quero fazer uma outra pergunta para você. Eu sei que você é da mesma igreja que eu, né? Nós somos da D Alpha, sou pastor auxiliar ali na D Alpha. E você tem alguma atividade dentro da igreja? Você participa de algum grupo? Conta um pouquinho para nós dessa fase aí. Sim. Eu sou do ministério do Kids, então eu sou tia das crianças na minha igreja, sirvo de domingo à noite e eu também faço parte do ministério da mídia, então eu faço as stories de domingo de manhã. Nessas escalas tem outras pessoas, então a gente vai dando um equilíbrio, assim, por exemplo, essa semana sou eu, aquela semana é você, então a gente vai fazendo essa rotação, né? Então eu sirvo de domingo de manhã na mídia e de noite no Kids. Quanto a grupo, eu faço parte da tribo dos incendiados, que são a tribo que é uma das tribos, no caso, dos jovens. E é muito legal, porque eles fazem encontros. Nos ministérios também tem, às vezes, os encontros. Então é legal porque você pode ir lá e conhecer outros adolescentes, você tem esse contato, você conversa sobre coisas que você gosta. Eu acredito que esses encontros são muito importantes para trazer essa proximidade com os outros adolescentes ali da nossa igreja, para que a gente possa ter essa comunhão, não é mesmo?
Que legal. Então, percebe-se que a Júlia é alguém que está muito bem inserida. Eu acredito que ela gosta muito de estar nesse contexto, de participar, de fazer algo para o reino, né? E uma pergunta que eu queria fazer também, Júlia, nesse contexto de você estar servindo, tal, no Kids, que é muito interessante, ajudando as crianças a se desenvolverem, já criar os seus princípios desde pequeno, na mídia, que eu acho que hoje é algo de suma importância, os jovens estarem envolvidos, né, nessa questão da mídia, e os jovens também, né, que você está participando dos grupos de jovens. Mas eu queria saber de você, Júlia, se você tem alguma afeição. Por exemplo, existem jovens, eu mesmo comecei, quando eu comecei tocando instrumento. Eu toquei trompete, não sei se você Que conhece legal. trompete. Trompete é um instrumento de sopro, tem 3 pistão, né? E eu comecei na orquestra. Todo mundo fala assim, de fato você foi músico? Um músico meia boca, mas fui. Mas eu comecei por aqui, na igreja. Sim. A igreja me apresentou isso e eu gostei na época e eu participei. Não fui muito a fundo, mas participei. Aí depois eu fui para o coral, depois fui para os jovens, até eu me encontrar, porque nesse período a gente vai participando de várias coisas dentro da igreja, até você se encontrar e falar, isso aqui é para mim. Então eu queria saber de você, ainda até porque você talvez não passou em todas as fases dentro da igreja, mas você já tem dentro de você alguma coisa que arde no seu coração? Você fala assim, não, isso aqui é para mim, eu reconheço isso é o meu chamado, meu propósito. Você já tem isso firmado dentro de você? Olha, eu acredito que por ser muito por eu ainda ser jovem, assim, eu não tenho tanta certeza daquilo que é o meu chamado, mas assim como você disse, foi nesse tempo de busca que você se encontrou. Então, o que eu faço? Mesmo eu não tenho tanta certeza, assim, do meu chamado, daquilo que eu tenho, sabe, o motivo de eu ter vindo à Terra, por que Deus me enviou? Eu busco estar sempre em movimento. Então, eu busco aquilo que eu gosto muito, então eu sempre gostei de, por exemplo, antes de eu entrar no Kids, eu tava buscando mesmo algo para que eu pudesse servir na igreja. E foi aqui que eu juntei 2 coisas que eu gostava muito. Eu sempre gostei de ensinar e eu sempre gostei de crianças. Desde muito pequenininhas eu sempre fui rodeada, assim, de crianças. Até quando eu era pequena, as crianças menorzinhas, eu que ficava lá com elas. Então, até hoje, inclusive. Então eu juntei essas 2 coisas e eu pensei, por que não o Kids? Por que não o Ministério do Kids? Então foi aí que eu fui lá, eu falei com os responsáveis, os líderes do ministério, e aí eu comecei. E eu não me arrependo, porque foi incrível, assim, sabe? Juntou 2 coisas que eu gostava, que eu tinha uma certa facilidade para, por exemplo, eu sempre tive facilidade de estar ali com as crianças, de conversar com as crianças e ensinar, porque geralmente as minhas amigas pediam ajuda, sabe? A Julia, me ajuda com essa lição, me ajuda a entender isso daqui. Eu ensinava e elas entendiam. Então eu juntei essas 2 coisas e eu pensei, por que não? Realmente, por que não? Porque foi maravilhoso, assim, eu ter entrado no Kids me ajudou muito. Servir te ensina muitas coisas, inclusive. A mídia foi algo que vieram me procurar porque estavam precisando de alguém pra mídia, pra fazer os stories. E aí me aconselharam, provavelmente porque eu já fazia stories no Instagram, então eu já tava meio que acostumada com o celular, a fazer os vídeos, né? Então, me chamaram e aí eu pensei, eu acho que eu quero sim. Então eu comecei na mídia, gostei muito. E é algo também maravilhoso, me ensinou muito, até mais do que eu já sabia, muito mais do que eu já sabia sobre fazer os vídeos. Muitas coisas que eu sei hoje sobre produção de vídeo e de celular foi com a mídia da igreja. Então, eu tô juntando os sinais de Deus e eu tô buscando. Enquanto eu ainda não tenho certeza do meu chamado, daquilo que eu vim para fazer, eu busco estar sempre em movimento. Porque foi como você disse, você foi passando pelas coisas até se encontrar. Eu tô nessa fase. Eu tô buscando me encontrar. Eu ainda não me encontrei, mas eu tô no caminho. Eu tô estudando. Eu estou ficando pronta, porque quando eu me encontrar, quando eu saber o meu chamado, eu já vou estar pronta para executá-lo, porque eu já vou ter buscado, eu já vou ter pesquisado, eu já vou ter estudado.
Então, acho que é muito importante. Mesmo que você não saiba o seu chamado, mesmo que você ainda não saiba no que focar, busca aprender, busca estar sempre em movimento. Nossa, aqui eu entrei aqui, mas eu acho que, digamos assim, se eu tivesse entrado, por exemplo, pra música, aí eu acho que, tipo assim, nossa, eu não me encontrei aqui na música. Mas eu acho que se eu for para determinado ministério, eu vou me encontrar. E até em outras áreas, por exemplo, áreas do estudo. Às vezes você vai querer estudar medicina, só que você acaba não se encontrando. Então você vai para outra área da sua vida e ali você se encontra. Você estar em movimento e sempre estudando, especialmente na adolescência. Porque se você faz essa rotação na adolescência, quando você chegar na vida adulta, você já vai ter um alvo certinho para onde mirar. Que bacana, né? Hoje em dia, nós às vezes não fazemos, Júlia, alguma coisa porque nós criamos essa mentalidade de não estar preparado. E essa máxima é muito perigosa porque sempre quando eu falo que eu não estou preparado, eu nunca vou avançar. Então, nós aprendemos o quê? Nós nunca vamos estar preparados, mas nós sempre teremos que estar prontos, disponíveis. E você falou uma coisa muito interessante, Júlia, que é o fato de estar em movimento. Você não pode parar. Até porque água parada dá dengue, né? Então, quando nós estamos em movimento, nós estamos caminhando, Deus vai começando a mostrar os caminhos para nós. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto demais, que é de Davi, quando Davi recebe o chamado do pai dele. E isso aqui é muito interessante, porque quando Davi vai para o pasto, ele está ali no pasto, ele foi enviado pelo pai. Então, ele foi por obediência. Quando o pai o chama para entregar o alimento para os irmãos, de novo ele está em obediência. Só que existe algo ali fantástico que, desde pequeno, Davi tinha algo que se chamava responsabilidade. Davi era muito responsável. Então, a Bíblia diz que ele deixa as ovelhas ali com guarda e vai para onde o seu pai lhe indicou. Sim. E foi nessa caminhada, né, que Davi encontrou as pedras para derrubar aquele gigante, aquele Golias que estava afrontando o Deus de Israel. Então, é na caminhada que Deus vai começar a mostrar as coisas que talvez nós não vamos enxergar se ficarmos parados. Verdade. Então, Júlia, parabéns porque você é uma adolescente que com certeza vai influenciar a sua geração. Amém. Eu tenho certeza que pela mentalidade que você já tem, que você já adquiriu, pelo conhecimento que você tem buscado, pesquisado, isso vai ajudar de fato muitos adolescentes, até mesmo jovens e adultos, porque tem adultos que, como o nosso pastor sempre diz, que tem uma mentalidade de um adolescente, né? Tem 30 anos, mas ainda tem uma mentalidade de adolescente. Não evoluiu, não cresceu, não se desenvolveu. E nós estamos num período de se desenvolver, crescer, tanto mentalmente como espiritualmente, para que nós possamos avançar. Júlia, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem como regra de fé na sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é regra e fé na sua história. Você tem alguma habilidade com a palavra? Você tem o costume de estudar, meditar, de saber interpretar alguns textos bíblicos? Você tem procurado também esse caminho? Olha, é muito incrível, porque quando eu tenho um entendimento de alguma palavra bíblica, de alguma coisa, por exemplo, eu li sobre determinada coisa na Bíblia. E aí eu acabo vivendo alguma coisa, eu acabo passando por alguma experiência e me lembro desse versículo. E o que eu não tinha entendido na hora que eu li, eu entendo depois. Então, eu acho muito incrível isso, porque o Espírito Santo me dá um entendimento nesses momentos. E não só que acontecem com a minha vida, mas com de outras pessoas. Quando as pessoas vêm contar sobre alguma experiência que elas tiveram, sobre alguma coisa das vidas delas, eu acabo lembrando sobre isso, sabe? Eu acabo lembrando dos versículos. Que legal. Então, você tem o hábito de fazer uma leitura diária. Você criou esse hábito. Sim. Todos os dias fazer uma leitura para meditação.
Sim, eu geralmente faço, inclusive, eu quero deixar isso para aconselhar, porque às vezes a gente acaba pensando, nossa, eu não tenho tempo, porque eu tenho que acordar bem cedo, nossa, quando que eu posso parar para ler a Bíblia? Então, por exemplo, geralmente eu acordo cedo porque eu vou para a escola, e aí não dá tempo de ler a Bíblia antes disso. Mas quando eu tô ali na perua, eu pego meu celular, inclusive é muito bom a gente lembrar disso. Às vezes a gente não tem a Bíblia ali física, mas tem a do celular. E às vezes, em vez de eu estar, por exemplo, mexendo no Instagram ou fazendo alguma outra coisa, eu paro ali pra ler. Eu paro pra ler porque da perua até eu chegar na escola, dá uns 15 minutos. E quando eu chego, eu ainda tenho tempo livre, eu continuo fazendo a minha leitura bíblica. Apesar que eu faço em outro momento separado também, quando eu chego em casa. Para que eu possa fazer aquilo ali mais focado, né? Então, aí eu paro no meu tempinho, eu abro, eu tenho uma bíblia só de anotação, porque eu gosto bastante de anotar, para mim acabar não esquecendo. Mas eu tenho esses 2 momentos. Então, eu tenho um momento que eu tô na perua, que é o momento que eu aproveito pra isso, não tô fazendo nada. Se eu vou fazer outra coisa, eu vou estar mexendo no Instagram, eu vou estar fazendo alguma coisa que, em vez de fazer isso, eu posso estar ali lendo a Bíblia. Legal. E às vezes foi nessas leituras que eu acabo aprendendo alguma coisa, nessas leituras ali na perua que eu acabo aprendendo alguma coisa nova, que o Espírito Santo vai lá e ministra em mim. E depois eu acabo, como eu disse, vivendo alguma experiência que eu acabo me lembrando daquele versículo e a partir disso eu tenho um entendimento. Então, eu acredito que é muito importante a gente saber aproveitar os momentos. Tipo, nossa, tá muito corrido, não dá. Para no momento, por exemplo, nossa, eu tô aqui na perua, dá pra mim fazer isso. Eu tô ali na sala, não começou a aula, se eu não tiver aqui eu vou estar mexendo no celular, fazendo alguma outra coisa. Por que eu não posso parar pra ler agora? Então, às vezes, a gente acaba falando de não ter tempo, quando a gente tem, só que às vezes acaba não utilizando ele direito. Entendi. Que bom. Gente, nós vamos agora para os nossos comerciais, para os nossos apoiadores, e daqui a pouco nós voltamos com mais informações, mais entrevista com a Júlia. Fique aí, não saia daí e até daqui a pouco. Você já pensou em gravar os melhores momentos das suas viagens ou até mesmo ganhar dinheiro com gravações da DJI? Pois é, isso é possível. Drones que vão de 4 a 10 quilômetros e com as imagens em 4K. Pois é, se você está interessado nas DJI, vem na HD Drones. Chama aqui nos números aqui embaixo e venha ser feliz na melhor loja do estado de São Paulo. Vem! Programa Tempo Novo, e eu quero falar para você, você que viu aí nos nossos comerciais, que nós temos a nossa mentoria Foco, é uma mentoria online agora, mais para frente nós vamos fazer mentorias presenciais, e você que está precisando de foco na sua vida, foco na sua história, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, nós temos essa mentoria. Você pode entrar em contato aí com o telefone que está aparecendo agora aí no seu visor, nos chama, já tem um grupo já que já está trabalhando sobre essa ideia. Nós vamos falar sobre atenção, sobre distração, sobre o poder do foco. Você sabia que, só uma palhinha aqui, tá, para já te aguçar a você querer fazer essa mentoria, você sabia que a distração, ela pode te levar à morte? Imagine você que está dirigindo e para ver o seu celular. É uma distração. Na Bíblia tem vários temas falando sobre distração. Só vou dar uma aqui para você já entrar na nossa mentoria e vai ser um tempo de crescimento para a sua história. Lembra de Eva? Eva se distraiu. Adão também se distraiu.
E sabe qual que é a ideia aqui? É que o Adão se distraiu com a distração de Eva. Existem alguns problemas que nós nos distraímos com as distrações de outras pessoas e nós perdemos o nosso foco. Então, essa mentoria vai te ajudar a você crescer espiritualmente, emocionalmente, vai te ajudar a você que tem uma empresa, tá sem foco na empresa, tá sem foco no trabalho, isso vai te ajudar a crescer. Então, vai aí nesse contato, nos chama, nós também fazemos mentoria particular, nos chama que nós iremos conversar, vai ser um tempo de crescimento para a sua vida, ok? Então, Júlia, vamos iniciar aqui, voltar ao nosso bate-papo. Nós já falamos sobre muitas coisas aqui, eu tenho certeza que o pessoal aí de casa já agregou muito conhecimento, já se identificou, já pontuou algumas áreas que precisa ser pontuada para melhoria da sua vida. Ô Júlia, hoje as redes sociais, elas estão em alta, né? Sim. Se você perguntar hoje para uma criança de 5 anos, a criança de 5 anos está nas redes sociais. Sim. E existem alguns perigos das redes sociais e você também está inteirada nas redes sociais, você tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, você faz live. Explica para nós aí a importância de estar numa rede social e quais os perigos dessas redes sociais. Você consegue trazer isso para nós agora? Sim, atualmente eu trabalho mais realmente com o Instagram, que é o meu foco atualmente, que eu produzo realmente conteúdos, eu faço lives, e assim, o ponto importante é você saber se posicionar nas redes sociais, porque a partir do seu posicionamento, outras pessoas vão aprender com você, não só se posicionar, mas você está sempre ensinando algo. Porque às vezes você tem uma rede social só por ter, tá bom, você tem, mas o que você está agregando na vida de outras pessoas com isso? É importante você estar sempre buscando agregar. Agregar, nossa, eu estou fazendo isso porque eu quero que essa pessoa consiga aprender, que essa pessoa consiga entender melhor um assunto que eu já entendi. Então, por exemplo, nossa, eu já entendi sobre determinado assunto. Você agora vai passar a transbordar. Como que você pode transbordar para várias pessoas? Nas redes sociais. As redes sociais são muito importantes porque o que a gente não conseguia passar para várias pessoas, hoje em dia a gente consegue passar para milhões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está postando, porque isso vai acabar influenciando as outras pessoas. Então a gente tem que ter um posicionamento que vai influenciar de forma boa as pessoas. Então é muito importante você transbordar na vida das pessoas, mas saber que o que você fala, ali tem um peso. É algo que tá ali, vai ficar gravado. Então tem sim um peso que você coloca nas suas redes sociais. E o perigo é que, infelizmente, muitos adolescentes estão deixando de ter um tempo em família, estão deixando de socializar com as pessoas para ficar nas redes sociais. Hoje em dia é comum você ver um grupo de adolescentes todos mexendo no celular. O que seria antigamente? Conversando, batendo um papo. É claro que tem suas exceções, mas a maioria assim, você vai ver mexendo no celular, em vez de passar um tempo com a família, em vez de estar ali em comunhão, em vez de estar prestando atenção em alguma coisa, prestando atenção na aula, tá ali mexendo no celular. Então é muito importante a gente tomar cuidado com as redes sociais, até porque, como eu disse, a gente tem que se posicionar de forma boa, mas nas redes sociais a gente vai ver muitas e muitas coisas, muitas outras pessoas que vão ter um ângulo de vista diferente e que elas vão acabar passando, mas influenciando a gente. Então a gente também tem que filtrar muito o que a gente vê nas redes sociais, porque a gente ou pode acabar se aprimorando, a gente pode parar para seguir, sabe, pessoas que vão agregar na nossa vida, que vão ser uma boa influência, ou a gente vai acabar tendo conteúdos que vai ter o efeito contrário. A gente vai aprender, a gente vai ser influenciado de uma forma ruim. Não só isso, como às vezes a comparação. Nas redes sociais a gente tem muita comparação, tipo, nossa, olha como é a vida daquela pessoa. Só que a gente tem que entender que aquela pessoa não tá postando a vida toda dela. Ela tá postando o que ela acredita que, por exemplo, isso vai agregar em você, isso eu quero postar porque é um momento feliz na minha vida, então eu quero postar. Então ela não vai postar os momentos de tristeza, ela não vai postar os erros dela, assim como a gente não posta. Quando a gente tem uma rede social, a gente não vai parar pra mostrar, tipo, os nossos momentos de tristeza, até porque isso é uma coisa mais íntima. Os nossos erros é uma coisa mais íntima, são coisas assim mais íntimas, nossas, que a gente não deve espalhar.
para as outras pessoas, muito menos nas redes sociais. Então, quando a gente tem o entendimento de que as pessoas vão estar ali postando as coisas, as fases boas, os momentos bons, a gente acaba tirando essa comparação. E quando a gente entende que a rede social devia ser um instrumento para agregar na nossa vida, e não só para ser um entretenimento, porque quando a gente usa isso de entretenimento, quando a gente acaba usando isso pra, eu vou gastar o tempo aqui, você acaba perdendo o tempo que você poderia estar gastando estudando, se aprimorando, estando em movimento, porque as redes sociais, como você estava falando sobre distrações, é uma distração. E se a gente não vigiar, essa distração vai acabar parando a gente. A gente vai perder esse movimento que a gente teria se a gente estivesse em uma conversa com uma pessoa aqui do nosso lado. Como tá hoje em dia? Preferindo ter uma conversa digital aqui no celular do que pessoalmente. Eu aqui conversando com você. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse lado das redes sociais. Porque é uma coisa muito boa, mas tudo tem esses dois lados. A gente tem que ver como que a gente vai usar. Se a gente vai usar para ser uma coisa boa que vai estar agregando na nossa vida, ou se a gente vai acabar sendo mal influenciado. Então a gente tem que filtrar muito as redes sociais e, é claro, se posicionar. É muito importante a gente se posicionar para que as outras pessoas possam ver, por exemplo, nossa, olha isso, eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso é muito importante e, ao mesmo tempo, é perigoso. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente também tem que estar fazendo o nosso possível para agregar na vida das pessoas. Isso aí, Júlia, muito bom. Informação aí de primeira para você que é adolescente, até mesmo para você que já é jovem, e saber filtrar, né? Eu acho que isso é muito importante, e você saber se colocar onde você está, isso também é de suma importância. Ô Júlia, eu quero fazer mais algumas perguntas para você, e eu quero falar um pouquinho sobre o futuro, né? O futuro que é algo tão próximo. Sim. Como nós estamos percebendo, você está se preparando para o futuro. Você está estudando, você está pesquisando. E eu tenho certeza que você tem muitos sonhos, né? Como todo adolescente. E pessoa, ser humano, nós temos os nossos sonhos. Existe uma máxima que diz: quem não sonha já morreu, né? Então, sonhar faz parte da nossa história. E o nosso sonho está relacionado muito ao futuro. No presente hoje nós estamos plantando uma semente para que nós possamos colher lá na frente. Existe uma coisa chamada processo e nós não podemos burlar esse processo. Nós vivemos também num período, Júlia, em que as pessoas querem tudo para ontem, né? A nossa geração a geração fast food. Se não for para agora, eu não quero mais. Então, quando nós entendemos esse negócio de processo, que eu preciso plantar hoje, e aí tem todo aquele processo da chuva, do sol, do crescimento, a raiz que cresce um arbusto, daqui a pouco uma árvore frondosa, para depois dar o fruto, e isso leva um tempo, né? Como você falou um pouquinho também sobre tempo, se a gente entender os tempos, os processos da vida, a gente vai conseguir chegar no nosso destino com paz, tá? Com alegria, porque uma outra coisa que também nós estamos vivendo, não só essa ideia de querer tudo para ontem, essa ideia também da ansiedade. Nós vivemos uma geração ansiosa, e a ansiedade é o excesso do futuro, né? Nós estamos ansiosos porque estamos com excesso do futuro. E uma outra coisa também que é a depressão, que é o excesso do passado. Então nós temos essas duas vertentes aí, o excesso do passado e o excesso do futuro. Mas quando a gente entende que o que nós temos é o hoje, e se a gente parar para entender isso aqui, que nós temos o agora. Nós poderíamos, Júlia, estar em qualquer lugar do planeta, mas nós estamos aqui, nós escolhemos estar aqui. E o que nós temos? Nós temos o agora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 minutos. Então, quando a gente valoriza o hoje, o agora, e você começa a plantar, de fato, a gente vai colher. Esse é o processo da vida. Então, falando um pouquinho de futuro, de sonho, você já tem projetado alguma coisa para o seu futuro? Quais os seus sonhos pessoais, tá bom? E que você possa falar para nós aí agora.
Olha, questão de sonho já mudou muito, assim. Por exemplo, 2 anos atrás pra hoje, os sonhos que eu tinha, por exemplo, 2 anos atrás, seria ir pro Japão e fazer um intercâmbio de 1 ano de high school, de ensino médio, com meus 16. Então, seria daqui a 2 aninhos. E... aninhos não, né? Porque tá rapidão. É bem próximo. Então, o que acaba acontecendo? Eu acredito que vai mudando muito a partir da nossa mentalidade. A nossa mentalidade muda, os nossos sonhos mudam. Hoje em dia, como esse sonho que eu tinha, ele acabou, tipo assim, não é mais algo que eu quero, assim, sabe? Tipo, nossa, eu quero ir lá pro Japão e ficar 1 ano. Eu quero conhecer o Japão, mas não é algo que eu quero ficar por um tempo. Eu quero ir lá pra conhecer, sabe? Então não é mais um sonho meu. Hoje em dia, eu tenho meu sonho de viajar para outros países, para conhecer, por exemplo. Eu quero ainda fazer ensino médio em outro país. Então atualmente está, por exemplo, fazer um intercâmbio. Intercâmbio para mim é um sonho atual. Outros sonhos, assim, eu ainda não tenho. Eu acredito que como teve uma grande mudança minha de mentalidade, de questão de 1 ano, de meses, e teve umas coisas que foi questão de dia, que mudou a minha mentalidade, Uau. eu ainda tô assim... eu ainda tô me estruturando, tipo, qual é o meu sonho? Mas enquanto eu ainda não tenho, é como eu já disse pra você, eu tô em movimento. Eu tô aqui buscando, eu tô plantando hoje pra que eu possa colher no momento seguinte. E sobre a ansiedade, exatamente como você disse. É como se eu pensasse, nossa, mas e se vir um inverno e aí acabar estragando minha plantação? E se vir, sei lá, neve e acabar estragando tudo, o que vai acontecer com isso que eu tô plantando hoje? Então, se a gente se preocupar, tem um versículo até que diz, né? Se preocupe com a cada dia, sabe? Tipo, nossa, eu esqueci exatamente. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então, se preocupa com hoje, com aquilo que tá acontecendo hoje. Então, tipo assim, nossa, hoje em dia eu tô aqui, eu vou plantar. Eu vou plantar, eu vou plantar, eu vou plantar. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, eu não sei. Eu sei que agora eu tô fazendo a minha parte. É importante a gente parar e pensar, nossa, eu tenho que fazer a minha parte. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro, que isso é aquilo que você deixa de fazer a sua parte. Que é o mais importante. O que vai acontecer não é com a gente. Agora, o que tá acontecendo é nossa responsabilidade. E pelo fato da gente se preocupar tanto com uma coisa que não é a nossa responsabilidade, que é o futuro, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba deixando de plantar hoje. Você deixando de plantar hoje, aí que você deve se preocupar realmente com o seu futuro, porque aí você não vai ter nada para colher. E às vezes acaba até fazendo uma coisa pior, que é plantando coisas ruins. Você plantando coisas ruins, a preocupação é ainda maior com o seu futuro, porque você vai colher coisas ruins. Então é muito importante a gente se preocupar realmente com o agora. E é claro, tipo, fazer metas, porque quando você faz metas, você se dá aquele incentivo, tipo, nossa, eu quero chegar aqui, então pra mim chegar aqui, então eu vou fazer isso, 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 para que eu possa chegar onde eu quero. É uma preocupação com o futuro que é importante. Agora, quando você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, porque você tá preocupado com o futuro, aí você já vai estar realmente plantando algo ruim na sua vida. Então, quanto aos sonhos, eu ainda estou me procurando, ainda estou me achando, tipo, nossa, tem esse sonho pessoal que não é exatamente um sonho, é mais um desejo do meu coração que eu tenho, mas eu vou pegando, por exemplo, sinais. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com línguas, porque foi algo que desde criança, sem ter nenhuma influência dos meus pais e nem de ninguém da família, Uau. eu comecei a procurar sobre outros países, a pesquisar sobre idiomas, e desde muito pequenininha. Não só esses idiomas que eu falei, mas eu sempre começo a estudar um idioma, apesar de não levar isso muito pra frente, dura tipo uma semana ou um dia esse estudo de determinado idioma, porque eu acho muito legal como as outras línguas são diferentes, eu acho muito legal a sonoridade. Então eu acredito que tenha algo a ver com idiomas, talvez tenha algo a ver com ensino. Eu ainda não sei, então eu tô me preocupando com hoje, que nem tá falando no versículo, basta cada dia o seu mal. Mas é importante a gente, é claro, ter uma meta. Tenha uma meta, tenha tipo, onde eu quero chegar. Eu quero melhorar de como eu estou hoje, eu quero estar sempre buscando mais. Eu ainda não tenho onde eu quero chegar exatamente, mas eu sei que eu quero estar sempre buscando mais. Eu quero estar nesse movimento constante, eu quero seguir a vontade de Deus. Então, para que eu possa estar não preparada, porque preparada a gente nunca vai estar, mas a gente tem que estar sempre se preparando, mesmo que a gente nunca chegue no nível que é necessário de preparo. Eu tenho que estar pronta.
nossa, eu não tô preparada para isso, mas eu tô pronta. Então, mesmo que você, e até para você que tá assistindo, que você ainda não tem um sonho, que você ainda não tem, tipo, nossa, onde eu quero chegar específico, faz mini meta de, por exemplo, uma mini meta. Eu quero chegar nos meus 18 anos já sabendo pelo menos, digamos assim, no mínimo 4 línguas, fluentemente. É uma meta. E você tem um prazo. Então você vai buscar no dia de hoje algo para que você possa, quando chegar nessa idade, cumprir essa meta. Mas tem que ter uma organização por trás disso para que não acabe sendo algo muito, sabe, tipo, eu quero chegar lá, então eu vou só deixar essa meta. Não é assim, você tem que fazer uma preparação, uma organização para chegar lá. Mas para isso você tem que se preocupar com o hoje. Então as metas, elas são feitas para que você tenha um prazo de onde você quer chegar, uma coisa mais pequena, e para que você se preocupe com o hoje para poder colher amanhã. Que legal, Júlia. O nosso programa já está para se encerrar, tá? Faltam alguns minutos para o final. E a Júlia vai deixar uma mensagem breve de 1 minuto. 1 minuto, hein, Júlia? 1 minuto para o nosso povo. E depois nós vamos passar as nossas redes sociais, para o pessoal nos seguir. A Júlia já se posiciona nas redes sociais dela, já tem uma identidade própria de mensagens, de lives que a Júlia faz nas suas redes sociais. Depois você pode seguir ela e vai passar aí na tela para vocês, ok? A Júlia vai deixar uma mensagem de 1 minuto para você, uma mensagem que vai trazer direção e foco para a sua história. Você vai lá, Júlia. Sim, o principal que eu queria falar aqui hoje para vocês é: estejam em movimento. Busquem estar sempre em movimento, porque que nem o pastor falou, água parada dá dengue. Mas um rio que está ali em movimento, ele faz as coisas ao redor frutificarem. Então queiram frutificar para que as pessoas à sua volta sejam abençoadas. Então busquem estar sempre nesse movimento. E é claro, tendo a sua identidade. Às vezes a gente quer muito se parecer com o outro e acaba perdendo nós mesmos. Quando a gente faz isso, a gente perde a nossa essência. A gente agora não sabe se a gente é uma água parada, a gente não sabe o que nós somos. Então, tenham esse movimento e tenham em mente que cada um de nós somos diferentes e temos a nossa própria identidade. Lembre-se de quem vocês são em Cristo Jesus, que vocês são filhos, que já são mais que vencedores. É importante a gente ter a nossa identidade em mente para que a gente não se perca, para que a gente não seja mal influenciado pelas pessoas ao nosso redor, pelas influências que tem, que são muitas influências externas, tanto como a gente já falou nas redes sociais, com as pessoas à nossa volta, às vezes os ambientes que a gente frequenta também é muito importante. Então tenham em mente estar sempre em movimento, buscando, está sempre ali estudando, trabalhando, servindo pessoas e abençoando. E tenham em mente a identidade de vocês, porque cada um de nós tem a nossa identidade e é importante a gente ter ela firme para que a gente não acabe quebrando a nossa base. Então tenham em mente a identidade de vocês, para que vocês não se percam, mas também fiquem em movimento para que vocês possam abençoar outras pessoas. Uau! Essa foi a Júlia, gente. A Júlia, depois fala suas redes sociais, Júlia, aí pro pessoal, o pessoal te seguir. Eu sou no Instagram, o meu Instagram é jbs.julia, tudo minúsculo e juntinho, jbs.julia, tudo minúsculo. No Instagram, que é a minha rede social principal. Eu até tenho Facebook, só que eu nunca posto, gente. Ele só existe, eu também não entro no Facebook, mas de vez em quando acaba indo alguma coisa pra lá, porque o Instagram tem aquela opção de repostar no Facebook, né? Então, a minha rede social principal é jbs.julia no Instagram, gente. Que bacana, gente. Então é isso. Nos siga aí também nas nossas redes sociais, evaldosantana.ufc. E também tem muita coisa boa lá na minha rede social, nos segue lá, sempre tem algo novo, um conteúdo novo, para que você possa estar em crescimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa ter a melhor semana da sua história e até a próxima com o programa Tempo Novo. Deus abençoe! Deus abençoe, tchau! Tchau, gente!